Pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo, trabalhei no pregão da Bolsa de Valores entre os anos de 1986 até 2009, foram 23 anos, e de lá para cá, de 86 até 2020, são 34 anos de mercado. Atendendo a pedido aí de alguns amigos e familiares, eu resolvi gravar alguns vídeos sobre operações em bolsa, né, informações que devem ajudar o pessoal que ainda está começando aí no mercado e quer entender um pouquinho mais. Nessa semana a gente ouviu falar muito de circuit breaker. E o que é o circuit breaker? É um mecanismo disparado pela bolsa para interromper a sessão quando ocorrem oscilações muito bruscas e atípicas no mercado de ações. O circuit break na B3, como é que ele funciona? Se o Ibovespa atingir um limite de baixa de 10% em comparação ao fechamento do dia anterior, os negócios são interrompidos por meia hora. Após esse período, o pregão reabre. Se tem oscilação negativa de até 15%, ou seja, 5%, além daqueles 10% que já haviam sido registrados, a interrupção passa a ser de mais uma hora. E quando o índice volta a funcionar e atinge queda de 20%, aí tem a suspensão dos negócios por um prazo ainda a ser definido pela Bolsa. Ela pode até interromper os negócios ou falar que vai ficar mais uma hora, mais meia hora. Então, nessa hipótese, nesse caso, a decisão vai ser comunicada ao mercado. De qualquer forma, na última meia hora de pregão, as negociações vão acontecer de qualquer jeito. E quando que nós tivemos circuit breaks anteriores? Vamos lá, 28 de outubro de 97, ele foi acionado pela primeira vez um dia após a Bolsa registrar uma queda superior a 14% durante a crise financeira da Ásia. Naquele ano, o circuit breaker foi acionado por mais 2 vezes. E em 10 de setembro de 98, na crise da Rússia, o mecanismo foi acionado por 5 vezes no dia 10 de setembro. A Bolsa parou durante 1 hora, fechando em baixa de 15,82%. Em 14 de janeiro de 99, véspera da adoção do câmbio livre, os negócios foram suspensos por meia hora e o índice desabou 9,33. Detalhe, todas essas datas eu estava no pregão. Era o samba do crioulo doido, não tinha conversa. Era na gritaria, né? Era no empurra-empurra e fazia o melhor negócio quem fosse mais ágil, quem fosse mais ligeiro ali. E olha, eu vou te falar, tinha cada cena ali, era camiseta rasgada, acontecia de tudo. O próximo circuit breaker foi no dia 11 de setembro de 2001, o trágico 11 de setembro, né, com o ataque às Torres Gêmeas de Nova York. Os negócios foram interrompidos na Bolsa Brasileira, mas sem que o circuit breaker fosse acionado, porque a Bolsa teve um recuo de 9,17% em pouco mais de 1 hora, e antes das negociações fossem interrompidas, a Bolsa fechou já na estreia das principais bolsas do mundo e só reabriu no dia seguinte o pregão. Depois disso, 7 anos depois, foi em 22 de outubro que o mecanismo entrou em ação, quando a Bolsa fechou em queda de 10,18%. Nessa data, ele chegou a ser interrompido por 4 vezes de meia hora e por 1 vez de 1 hora, ou seja, durante 4 vezes ele bateu o negativo de 10% e 1 vez o negativo de 15%, num período marcado pela forte crise financeira global por conta do subprime que se iniciou 1 ano antes, em setembro de 2007. Nessa época que outubro de 2008 foi aquela quebradeira dos bancos, Merrill Lynch e por aí vai. Em 18 de 5 de 2017, que foi o último circuit break que nós tínhamos visto aqui no mercado, os negócios foram interrompidos durante 30 minutos na estreia do chamado Wesley Day. Vocês lembram disso? Foi aquela delação que os mercados reagiram, né, a divulgação de um áudio entre o então presidente, o Michel Temer, e o empresário Wesley Day. Foi uma correria danada, foi uma coisa assustadora. Naquela ocasião, o Ibovespa fechou com queda de 8,8%. E olha, detalhe, hein, uma curiosidade, esse circuit breaker foi 100% relacionado a incertezas brasileiras. Esse não tinha ligação nenhuma com o mercado externo. O circuit breaker também pode ser acionado na alta, viu? Não é só na baixa não. A B3, a Bolsa Brasileira, pode alterar inclusive os limites, esse percentual de oscilação a seu critério. No dia 13 agora, na sexta-feira, ela ampliou o limite de oscilação do índice Bovespa Futuro de 10% para 15% durante o próprio curso do pregão. Bom, voltando aí a um resuminho da nossa semana, no dia 8/3, o primeiro italiano declarou quarentena no norte do país, que começava a assustar todo mundo.
Nessa mesma data, a Arábia anunciou desconto de 20% no barril do petróleo para abril, como retaliação contra a Rússia, que se recusou na semana anterior, né, na reunião da OPEP+, uma redução de 1,5 milhão de barris na produção diária. Depois do dia 9 ao dia 13, foi a semana mais difícil que o mercado viu nos últimos tempos. Uma queda de 20% no índice Bovespa, 4 circuit breaks e 2 num único dia. Já no dia 9, as ações relacionadas ao petróleo desabaram mais de 20% num dia, que foi acionado o primeiro circuit break, das 10h30 às 11h. No dia 10, no dia seguinte, foi um leve alívio. A bolsa fechou com alta de 7,14, que foi a maior desde o 2 de janeiro de 2009, com volume de 39,992 bilhões. No dia 11, começou o pânico tudo de novo. A OMS declarou pandemia de coronavírus. O segundo circuit breaker da semana foi acionado às 3h15 e durou até às 15:04. Mesmo assim, o mercado fechou em queda de 7,64% e o dólar lá nas alturas, né? Nesse dia, olha só, hein? Só nesse dia a bolsa perdeu 249 bilhões em valor de mercado. 249 bilhões de reais em valor de mercado. E no ano essa marca já passa 1 trilhão de reais. No dia 12, às 9h10, no índice Bovespa Futuro, né, que antecede as negociações do índice à vista, ele foi acionado um limitador de preços na casa dos 76.365 pontos. Olha só, é diferente do Circuit Breaker. No Circuit Breaker os negócios param, não acontece mais nada. Esse limitador de preços é um teto. Então era interessante você ver que saía negócio somente naquele preço, naqueles pontos, 76.365, ou abaixo dele se a força vendedora entrasse atendendo todos os pedidos. Então tem a diferença entre esse limitador de preços e o Circuit Breaker. Nessa mesma data, o terceiro Circuit Break foi acionado. Com 10% de oscilação negativa, a Bovespa às 10h22 parou. E o quarto Circuit Break às 11h15, da meio-dia e 15, chegando até os 15% de oscilação. E fechou com 14,78. Ele chegou a cair mais de 19% durante o curso do pregão, mas não conseguiu acionar o terceiro Circuit Break. Na sexta-feira, dia 13, sexta-feira 13, foi um dia de recuperação parcial. O índice Bovespa subiu 10%, atingiu um limite de alta. O índice Bovespa Futuro, detalhe, tá? Atingiu um limite de alta. E o índice Bovespa à vista fechou com alta de 13,91%. Ontem, dia 14, algumas notícias aí que podem impactar na próxima semana, tá? Bom, teve a morte do Gustavo Bebiano, ex-ministro do Bolsonaro, mas não tem nada a ver, não tem nada ligado com o coronavírus. A Apple decidiu fechar todas as suas lojas, que são cerca de 500, que estão fora da China, até o dia 27 de março, como prevenção aí ao surto do coronavírus. A Espanha e a França fecharam restaurantes e lojas de serviços não essenciais. Hoje, dia 15, a American Airlines decidiu cancelar todos os voos para o Brasil até o dia 6 de maio. Gente, a coisa está apertando, está ficando feia. E em nova decisão extraordinária, numa tentativa de ajustar o mercado e diminuir essas correções, o Fed, o Federal Reserve, cortou a taxa de juros americana em 150 pontos para o intervalo entre 0 e 0,25% ao ano, além de anunciar um programa de afrouxamento monetário de 700 bilhões de dólares, que são compras de 500 bi em títulos do Tesouro e 200 bi em títulos hipotecários. Isso não foi muito bem visto pelos índices futuros americanos não, que já chegaram em queda de 5%, atingiram o limite de baixa perto das 7h30 da noite e já teve lá um circuit breaker. O Goldman Sachs ficou mais pessimista com a economia americana, não está acreditando muito numa recuperação não, e projetou um crescimento zero para contração de 5% para o segundo trimestre. Bom, eu vou ficar por aqui porque o vídeo já está muito longo. Uma boa semana para todos, eu vou passando maiores feedbacks. Um abraço.